Oi, meu nome é Carl Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano. Seja muito bem-vindo. Eu queria falar um pouco, né? Não que eu queria falar, né? Faz um tempo que eu não posto. Eu tô bem distante, tá bem distante a equivalência de um vídeo pro outro, né? A distância, o tempo de um vídeo pro outro. Voltei numa terça-feira, extremamente fria. Pelo menos aqui no Paraná tá bem frio. Fala aí de onde você tá falando, se tá frio também. Porque ontem duas pessoas resolveram brigar. E não é sobre a briga que eu quero falar, não é? A briga em si, eu não vou falar quem tá certo, quem tá errado. Eu já não assisto o Neto há muito tempo. O Neto, pra mim, ele faz muito mais mal do que bem pro Corinthians. E acho que eu já falei isso inúmeras vezes aqui. Não falei só aqui, como falei no Twitter, falei no Instagram, falei em muito lugar, que eu não gosto do senhor José Ferreira Neto, porque ele tem um canhão de mídia e ele usou esse canhão de mídia muitos e muitos anos para ficar passando pano pros amigos dele. Enquanto ele era amigo do André Sanches, ele passava pano pro amigo enquanto ele era amigo do André Sanches, desculpa pela dicção, ele passava pano pro André Sanches. Enquanto ele era amigo do William Monteiro Alves, ele passou pano pro Duílio Monteiro Alves. E vai ser assim enquanto acontecerem as coisas. Primeiro, que ele nunca vai ser presidente. Segundo, que ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Tá no feitio dele, tá na natureza dele. Ao invés dele querer ajudar o Corinthians, ele quer ajudar os amigos dele que estão dentro do Corinthians. E ele ajuda a perpetuar esses vagabundos no poder. Sendo assim, a briga deles me causou algo que me fez enxergar algumas coisas, né? Como o Corinthians tá largado, né, irmão? Opa! Desculpa, meu cachorro passou ali no fio e deu um baque ali. Mas enfim, como o Corinthians tá largado, né, meu irmão? É inacreditável o quanto o Corinthians tá largado. Como que a gente consegue agir com naturalidade com as coisas que estão acontecendo dentro do Corinthians enquanto a gente tá vendo o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes tá legal pra caramba, tô gostando de ver, né? Se eu fosse dar uma torcida pra um time que eu tô mais tô pegando um carinho ali, seria pro Botafogo, tá? Obviamente, eu quero que o Palmeiras se foda nisso aí, mas não é sobre isso que eu queria falar, é mais sobre como que a gente chegou no patamar que a gente chegou. Como que o Corinthians deixa esse tipo de coisa acontecer? E basicamente agora a torcida tá pedindo uma mudança no estatuto, que eu acho que pode ser positiva. Só que para mim a única mudança no estatuto possível seria separar o clube, né, Parque São Jorge, da parte do futebol, porque é o futebol que dá dinheiro pro clube. Né? Não é o contrário, não é o clube que dá dinheiro pro futebol, é o futebol que dá dinheiro pro clube, é a torcida pelo futebol, é o dinheiro que o futebol arrecada através de patrocínio, através de TV, feitos também pela torcida, certo? Porque se não tivesse torcida não ia ter nada disso, eu já entrei nesse tipo de detalhe, enfim, não é sobre isso que eu vim falar. Como que o Corinthians deixa chegar nesse patamar, enquanto outros clubes estão vivendo o que estão vivendo, né? Não tente ver isso aqui como inveja nem nada, não é sobre isso que eu quero falar. Não é o Mundial, a Copa do Mundo de clubes aconteceria de qualquer maneira e o Corinthians não estaria lá de qualquer maneira, porque não é de hoje que o Corinthians vive o que está vivendo. Mas a gente consegue ver alguns paralelos com os clubes que lá estão. Flamengo, principalmente, Palmeiras, Botafogo em segundo lugar e o Fluminense em último ali, porque para mim o Fluminense é a exceção de quem está lá, né, dos 4 clubes brasileiros. Para mim o Fluminense também é uma bagunça. Não é uma bagunça tão grande quanto o Corinthians, mas é uma bagunça. Enquanto esses clubes estão vivendo a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians está nas páginas policiais porque teve um presidente indiciado por ter roubado o próprio clube. Olha a loucura. E tem 2 pessoas brigando porque um fez uma música citando ela, o outro vai chamar ele de otário e fica falando do pai dele que abandonou ele.
é assim, é inacreditável, né? Como eu falei, não vou falar quem tá certo e quem tá errado, pra mim, desde que o Depay jogue e que o Neto se lasque lá na Band, eu não vou assistir, então quero que se lasque também. Só que é isso, é isso que sobra, é o que sobrou, né? É o que sobrou pra gente. E quando que isso vai acabar? Bom, basicamente, quando o Corinthians tiver um general lá dentro. E um general, eu digo, que bote as coisas no lugar. Que faça o Corinthians ser a potência, a máquina que pode ser, né? Pode fazer igual o Flamengo, pode fazer igual o Palmeiras, pode fazer igual o Botafogo. Não importa, o Corinthians tem potencial para fazer mais, né, do que isso acontecer. E existe para mim, existe algo ali dentro do clube ou dentro do futebol que pode ser o indício de que as coisas podem estar rumando para os caminhos certos. E eu acho que não vai ter. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians vai continuar nesse loop infinito de se lascar cada vez mais. Que é a base, né? A base do Corinthians é basicamente hoje, para mim, o que emoldura a fase que o Corinthians vive. É uma base super cara, tem muito jogador nessa base, muito jogador, e a gente não revela ninguém. O Palmeiras outro dia vendeu um zagueiro da base por 40 milhões de euros. A gente tá quase vendendo um Breno Bidon, que fez um gol aí outro dia, por 15. Até porque o Breno Bidon nem é tão bom assim, vamos dizer. Porque, vamos falar a verdade, faz tempo já que ele é titular do Corinthians, ele fez 3 partidas boas. Isso na minha opinião, tá? Você pode ter sua opinião também, não ligo. Se quiser, pode abrir o seu canal e dar a sua opinião também. A minha opinião é que o Breno Bidon não é lá essas coisas. Vai ficar rodando ali na Europa num PSV ou na Rússia. Que eu esteja errado, né? E ele cale minha boca e faça vários jogos bons pelo Corinthians aí. Na Europa eu quero que se lasque. Eu quero que jogadores bons joguem bem no Corinthians e não depois que saem do Corinthians, porque pra mim não importa, não interessa. Mas a base, ela demonstra muito da turbulência que o Corinthians vive. Você sabe quem é o diretor da base hoje? É um cara cujo apelido é o Nenê do Posto. Antes dele era o Diney. Antes dele, eu não lembro quem era, mas teve o tal do Jassa. Como que o Corinthians vai se dar ao respeito? O Corinthians não tem respeito por ele mesmo. Quando ele coloca essa galera para ser diretor da maior joia que o Corinthians pode ter, que é a base. Digo isso por quê? Porque a base, por fundamento, ela custa pouco e pode dar um retorno absurdo, vem dando retornos absurdos para outros clubes. Enquanto que pra gente nada. Né? Outro dia a gente foi campeão da Copa São Paulo. Cara, ser campeão da Copa São Paulo, foda-se. Tanto faz ser campeão da Copa de São Paulo, não. A base é para gerar frutos, não é para gerar título. A base é para servir o profissional. Que é porque a gente torce. Vamos falar bem a verdade. Né? Tanto que a gente pediu, implorou para que fosse extinguido o Sub-23. Porque na cabeça do torcedor, e certamente, né? Acho que na cabeça de todo mundo, não faz sentido um jogador ter 23 anos e não jogar no profissional, ainda estar e ser de base. Não faz sentido pagar salário para um jogador de 23 anos que não vai para o profissional. Algo de errado aconteceu com esse jogador. Para ele não conseguir, desde os 16, né, que eu acho que é a idade mínima para você conseguir jogar no profissional, né, um brasileirão, um paulista, se eu não me engano, 16 anos. Desde os 16 até os 23, para ele não conseguir engrenar. Tem algo de errado. E o Corinthians fez muitas contratações, segundo Augusto, porque vai que uma dessas 50 contratações dá certo. Um monte de tiro no escuro, esperando acertar um alvo que não tá nem vendo. Pá.
Faz sentido pra você? Pra mim não faz o menor sentido. E muito se dá por conta disso. O Nenê do Posto é o diretor do Corinthians hoje. Antes era o Dinei. Com todo o respeito que eu tenho ao jogador Dinei, qual é a qualificação do Dinei para ser diretor da base? Ele jogou no Corinthians um dia? Porra. Isso não faz o menor sentido. Vamos lá, vamos chamar o Marcelinho como diretor administrativo do Corinthians? Não! Daria pra contratar o Marcelinho pra quê? Pra treinar falta com os jogadores. Ou pra ser um treinador de falta das categorias de base do Corinthians. Legal. Pra outra coisa? Você vê como tá tudo invertido no Corinthians? E daqui a um ano vai ter eleição, acho que vai ter eleição agora também, que eles vão convocar depois que empichar o Augusto de vez, né? Se empichar o Augusto de vez, que talvez ele pode, não sei se você sabe, ele pode até voltar, dependendo da votação dos sócios. Mas daqui a um ano vai ter eleição de novo. E presta atenção na base. Vejam quem que ele vai colocar, quem que o próximo presidente vai colocar na base e como que vai ser a política da base. Se nada mudar, se continuar nesse negócio, o Corinthians não vai sair disso nunca. O Corinthians precisa se profissionalizar. Precisa de alguém que faça o que tem que ser feito lá dentro. E para isso não tem massagem. Não vai ser legal. O Corinthians precisa sofrer. A gente já tá, né? A gente já tem um viés de sofrimento, né? A gente fala que gosta de sofrer porque é mais gostoso ser Corinthians desse jeito. Vamos botar isso em prática. Vamos sofrer aí 5, 6, 7 anos para reestruturação. Não para continuar na mesma. Porque se continuar desse jeito, a gente vai sofrer por 10, 20, 30 anos e vai ver os rivais muito mais na nossa frente do que eles já estão. Eles já estão. O futebol brasileiro é o melhor futebol da América. Não graças a gente. Tá? Não graças a gente. Graças aos clubes que estão ganhando a Libertadores. A gente não consegue nem chegar na fase de grupos. Isso é sintoma de que a gente está doente. Mas se a gente continuar tratando o sintoma com aspirina, ao invés de ir na porra do médico e fazer a merda da cirurgia que precisa ser feita, vai sofrer, vai fazer quimioterapia, vai fazer não sei o que, vai cair cabelo, vai acontecer tudo isso. Mas no final a gente vai estar curado. Enquanto a gente não fizer isso, a coisa vai continuar na mesma. Valeu? Meu nome é Carl Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano. Vai Corinthians!